Ele a encontrou chorando em uma lata de lixo e ficou horrorizado. Anos depois, a vida o surpreendeu novamente com uma recompensa inesperada. Numa noite silenciosa em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, próxima a Belo Horizonte, Marcos realizava sua rotina de patrulhamento como um devoto policial que era. A cidade estava tranquila como se estivesse adormecida e transmitia uma serenidade calma e possibilitava ao homem admirar as paisagens daquele lindo município. Ele olhava para as luzes cintilantes como se fossem estrelas no céu e para as casas que pareciam ter tantas histórias para contar. E em meio a essa contemplação, sua mente começou a vagar em pensamentos mais profundos. Marcos se perguntou como seria ter uma família, com quem poderia compartilhar seus dias, seus momentos bons e ruins, alegrias e medos, e para quem pudesse voltar ao final de um dia longo e cansativo. Ele tinha 39 anos e sua vida como policial era solitária. Por causa do risco que corria diariamente, não se permitiu se casar ou ter filhos, pois perdeu o seu pai, que também havia sido um policial, em uma troca de tiros quando ele era pequeno. E crescer sem sua presença foi muito difícil, principalmente para sua mãe, que ficou arrasada e nunca se recuperou totalmente. Então, quando decidiu que seguiria os mesmos passos do homem que era seu herói, concluiu que seria menos doloroso se não tivesse uma esposa ou crianças a quem faria tanta falta caso algo ruim acontecesse. No entanto, ele sempre se sentiu incompleto sem alguém para compartilhar suas histórias, emoções e pensamentos. Marcos era um homem simples e trabalhador. Cresceu em uma família de classe média baixa naquela cidade mesmo. Seu pai era um policial e sua mãe trabalhava como costureira de vestidos de festa. Desde jovem, depois que perdeu seu grande amigo, seu pai, o rapaz sabia que queria fazer a diferença na vida das pessoas e ajudá-las a não sofrer com as dores que o crime podia causar. Se juntou à polícia assim que completou 18 anos e desde então era apaixonado pelo seu trabalho. Marcos era um dos poucos policiais na cidade que realmente se importavam com as pessoas que ele servia e protegia. Fazia questão de conhecer os moradores da cidade e de se envolver em atividades locais, como voluntariado em abrigos e eventos da igreja. O homem era conhecido entre seus colegas de trabalho como um policial corajoso e determinado, que estava sempre disposto a enfrentar situações difíceis e arriscadas para proteger sua comunidade. Certa vez, Marcos foi chamado para investigar uma ocorrência de venda de produtos ilícitos que estava acontecendo num beco, em um bairro mais afastado e perigoso. Quando chegou ao local, descobriu que os criminosos ainda estavam lá e que estavam armados. Em vez de esperar pela chegada dos reforços, ele, que na época tinha apenas 25 anos, decidiu entrar sozinho no beco e tentar resolver a situação. Foi se aproximando dos traficantes com cautela e tentou convencê-los a se renderem pacificamente. Porém, os bandidos não estavam dispostos a se entregar e iniciaram um tiroteio. Ele correu para trás de uma caçamba que estava ali cheia de entulho e se lembrou de seu pai e de como ele foi um herói combatendo justamente aquele tipo de gente. Marcos não recuou diante do perigo e enfrentou os criminosos com bravura. Em meio a todo aquele caos, ele conseguiu imobilizar um dos suspeitos enquanto os outros fugiram. Mas graças à coragem e determinação do rapaz, a polícia conseguiu identificar e prender os outros homens mais tarde. Fora do trabalho, o policial era uma pessoa simples e humilde. Ele não se considerava um herói, apesar de suas façanhas na linha de frente. Gostava de passar seu tempo livre lendo livros de detetive, assistindo filmes de ação e tentando desvendar mistérios. Tinha muito interesse em um dia migrar para o setor de investigação, então já estava se preparando. E assim foi seguindo, dia após dia, sem imaginar que o destino lhe daria uma grande surpresa. Naquela bela noite em que Marcos estava em seu turno fazendo a ronda pela cidade, ele seria colocado em uma situação da qual jamais poderia se imaginar. A noite estava escura e a brisa começava a esfriar. Ele parou o carro em um determinado local próximo a um parque onde poderia descansar um pouco e ler seu livro. Já que sua próxima ronda aconteceria apenas em uns 20 minutos,
Mas por algum motivo ele decidiu esticar as pernas e saiu do carro. Enquanto caminhava lentamente pelas ruas, observava o vento mexendo nas folhas das árvores e até sentiu um friozinho. Vai começar o inverno agora? Refletiu. Continuou andando e pensando sobre a vida, quando de repente ouviu um som estranho. Que barulho é esse? Pensou curioso e atento. Parecia vir de um local menos iluminado, onde ficavam as latas de lixo do parque. Com bastante cuidado e já sacando sua arma, ele decidiu investigar. Foi seguindo o som e, quanto mais perto chegava das latas de lixo, menos acreditava no que parecia ser aquele barulho. Não pode ser. Eu só posso estar delirando. Afirmava em seus pensamentos o policial enquanto se aproximava daquele som. Mas para sua surpresa e infelicidade, ele estava certo. Assim que abriu a tampa, se deparou com uma cena que jamais esqueceria. Um bebê recém-nascido estava enrolado em um cobertor velho, tremendo de frio e chorando, angustiado. Marcos ficou tão chocado que não conseguiu acreditar no que estava vendo. Ele pegou o bebê nos braços e sentiu seu coração apertar de tristeza e raiva. Como é que alguém pode ser tão cruel e abandonar um serzinho tão pequeno e indefeso como você? Falou, olhando para o bebê e depois procurando, ao seu redor, qualquer sinal de movimento do suspeito por aquele ato. Porém, como não havia ninguém no parque, o policial imediatamente chamou uma ambulância e as outras unidades e cuidou do bebê até que os paramédicos e seus colegas chegassem. Enquanto isso, ele voltou correndo para a viatura, a fim de sair daquele frio e poder aquecer aquele bebê. No momento em que entrou no carro, não conseguia parar de pensar no que tinha acabado de acontecer. Marcos olhava para aquele bebezinho e, enquanto segurava o pequenino em seus braços, sentiu algo forte e inexplicável invadir seu coração. Era um sentimento de afeto tão grande que seus olhos se encheram de lágrimas por um segundo. Como puderam fazer isso com você? Miudinho, hein? Falou o homem, gentilmente colocando o bebê no banco do passageiro para agasalhá-lo melhor naquele cobertorzinho. E foi aí que percebeu que aquele bebê, na verdade, era uma menininha. Ela começou a chorar de frio e o policial tentou acalmá-la. Oh, minha florzinha. Vai ficar tudo bem, ok? Vai ficar tudo bem, disse enquanto a cobria. Seu peito se apertou e um misto de sentimentos tomou seu coração. Era um carinho e compaixão por aquela criaturinha tão frágil e doce, misturado com raiva e indignação da pessoa cruel que a tinha abandonado em uma lata de lixo. Ele estava revoltado, mas por um instante, um breve instante, Marcos, ao olhar para ela e vendo aquele rostinho tão pequeno e seus olhinhos fechados enquanto adormecia, imaginou como seria se aquela menininha fosse sua filhinha. O policial acariciou com cuidado a cabecinha macia daquele bebê, toda sujinha e maltrapilha, mas que era linda e inocente, e sentiu uma onda de ternura invadir seu corpo. Que lindinha! Refletiu ele, extasiado com a sensação que ela lhe causava. Porém, então percebeu que não sabia o que o destino reservava para aquela bebê, mas sabia, naquele momento, que ele tinha um propósito maior. Decidiu que faria o que fosse preciso para ajudá-la e que seria sua responsabilidade proteger aquela vida indefesa. O policial sentiu uma imensa gratidão por ter encontrado uma pequenina e por ter a oportunidade de ser um herói em sua vida. Percebeu que, ao salvá-la, tinha encontrado um novo sentido para sua existência. Marcos prometeu a si mesmo que faria de tudo para encontrar uma forma de dar uma vida melhor a ela e que a protegeria com toda a sua força. Então a ambulância e os outros policiais começaram a chegar e, com o barulho das sirenes, a nenezinha começou a chorar. Ele a pegou no colo com muito cuidado e saiu do carro para encontrar com os outros agentes. Finalmente, a ambulância chegou e a bebê foi levada para o hospital. Marcos foi junto e acompanhou o processo de perto, garantindo que tudo fosse feito com o máximo de cuidado e carinho. Lá no hospital, o homem ficou à espera de notícias sobre o estado de saúde da criança. Ele se sentia responsável pela segurança dela,
mesmo que só tivesse a encontrado por acaso. Enquanto isso, ele tentava entender como alguém poderia abandonar uma bebezinha linda como ela daquela forma. Se lembrou das histórias que lia sobre crimes e mistérios e agora se via envolvido em um caso real. Era apavorante, mas sua vontade de trazer justiça para aquela pobre menininha estava tomando conta de seu ser. Enquanto refletia, ele foi abordado por uma enfermeira que o informou sobre o estado da nenezinha. Felizmente a criança tá bem, mas ela vai precisar de cuidados especiais e, assim que se recuperar, será encaminhado para um abrigo temporário. Aliás, ela tem um nome? Marcos ficou pensativo por um segundo e então disse: Seu nome é Flor. O que fez com que a moça sorrisse, achando fofo. Ele escolheu chamá-la assim, pois dessa forma poderia sempre se referir a ela como Florzinha, assim como a chamou na viatura, quando descobriu que ela era uma menininha. Mas ao mesmo tempo que sentiu um alívio por ela estar bem, ficou com um aperto no coração por saber que a pequena seria entregue para a adoção. Entretanto, agora que a Florzinha estava em boas mãos, ele precisava saber mais sobre a origem da bebê. Com a ajuda dos outros policiais que chegaram lá logo depois, eles pediram uma baixa de todas as mulheres que deram entrada naquele hospital nos últimos dias em trabalho de parto. Ligou para os outros hospitais da cidade e solicitou a mesma coisa, pois assim tentariam encontrar alguma pista sobre a identidade da mãe ou do responsável pelo abandono. Nos dias que se seguiram, Marcos continuou a acompanhar o caso de perto, por mais que não fosse da sua área. O policial estava tão intrigado com a investigação e se sentia animado. Ele fez o possível para se certificar de que a pequena Flor estava recebendo os cuidados necessários e a visitava sempre na maternidade. Ficava algum tempo com ela e até levou alguns presentes, como brinquedos e roupinhas. Como estava esfriando, Marcos comprou um conjuntinho rosa com uma touquinha felpuda que encantou o coração das enfermeiras quando vestiram a bebezinha. Que lindinha! Oh, gente, que fofa! Falavam, olhando aquela cena linda. O policial com a criaturinha frágil e singela nos braços. Marcos sentiu uma conexão tão especial com a pequenina enquanto fazia carinho em seu rostinho. Apenas olhar para ela já o acalmava. Ele se sentiu como um pai que olha com amor para sua filha e que se sente capaz de fazer qualquer coisa por ela. O homem se pegava imaginando como seria a vida ao lado dela, quais seriam seus primeiros passos, como seria o seu sorriso, e ele sentiu que algo mudou dentro dele e que, de repente, se via em uma nova perspectiva. Por um momento, pensou: e se eu adotá-la? Com ela nos braços, aquela ideia parecia cada vez mais certa e ele estava começando a ficar mais feliz. Entretanto, a esperança de adotar Flor se dissipou quando um casal interessado em criar a bebê apareceu. Eles eram jovens, responsáveis e tinham uma vida confortável. Mas como nunca conseguiram ter filhos, decidiram ficar com a menininha quando souberam do caso. Marcos ficou feliz pela possibilidade da bebê ter uma vida melhor do que a que ele poderia proporcionar. Mas ao mesmo tempo, se entristeceu em pensar que nunca mais haveria. Dias se passaram e ele continuou a visitá-la no hospital sempre, pois em breve ela seria levada para sua nova casa, em sua nova família. E finalmente chegou aquele dia em que Marcos se sentia confuso por estar triste e feliz ao mesmo tempo. Flor estava recuperada e seus pais adotivos a aguardavam na entrada do ambulatório. Haviam várias pessoas lá. Os policiais, investigadores, os médicos e enfermeiros que estiveram com a bebê durante todo o tempo. E Marcos, que veio carregando a pequenina nos braços pela última vez. Não chora, Marcos, não chora, pensou o homem emocionado. No entanto, para a surpresa do policial, assim que ele entregou a bebezinha para os pais e perguntou qual seria o nome dela, eles disseram: o nome dela vai ser Flor. Ele sentiu um aperto tão grande no coração e uma gratidão que não sabia explicar. E então se despediu da bebê com lágrimas nos olhos, sabendo que ela estava em boas mãos. Então ele deixou o hospital e voltou para sua vida, sua rotina de trabalho.
Mas o pensamento e a saudade de sua Florzinha continuavam o acompanhando. E agora, mais do que nunca, se sentia determinado a encontrar o responsável pelo abandono e levar justiça à Flor. Entretanto, para sua indignação, o departamento policial avisou que tinham encerrado o caso, já que a garotinha estava segura e com uma nova família. O homem ficou revoltado, mas como era da equipe de tráfico de substâncias ilícitas e não de investigação, teve que apenas aceitar esta decisão. Então, 23 anos se passaram. O policial Marcos estava com 62 anos e continuava sem família, mulher ou filhos. Dedicou todo esse tempo à sua carreira e motivado a nunca mais deixar algo como aquilo acontecer e nem deixar que fechassem um caso ainda não resolvido. O senhor foi subindo na hierarquia da polícia ao longo dos anos e acabou se tornando o chefe da área de investigação. Era visto como um renomado investigador e, durante todos esses anos, solucionou diversos casos como assassinatos, roubos, tráficos e até mesmo crimes organizados que deixavam a sociedade perplexa. Sua dedicação e habilidade para resolver os acontecimentos eram notáveis e muitos o consideravam um verdadeiro herói. Mas por trás de toda essa fachada de coragem e astúcia, havia uma ferida aberta em seu coração que nunca havia cicatrizado completamente. A lembrança daquela bebezinha abandonada no lixo, que por um breve instante imaginou ser sua filhinha. Essa imagem ainda assombrava seus pensamentos e o investigador se perguntava se a pequena Flor estava bem e feliz com sua nova família adotiva, pois sempre se questionou o que teria acontecido e como teria sido sua vida se tivesse a adotado. Ele seria mais feliz? Ela o amaria como pai? Estaria uma moça hoje e ele teria alguém esperando por ele quando voltasse para casa? Tudo isso sempre passou pela sua cabeça, mas o pobre senhor mal podia imaginar o que o destino lhe reservava. Um belo dia, Marcos estava em sua sala, na delegacia, quando anunciaram que tinha uma visita para ele. Pode mandar entrar, falou, distraído, com alguns papéis. Então, uma linda jovem de cabelos pretos entrou e disse: Você é Marcos, certo? Perguntou com um sorriso tímido no rosto. E assim que o senhor colocou seus olhos nela, algo em seu coração se acendeu novamente, de uma forma que ele não sabia explicar. Ele apenas acenou com a cabeça que sim, e então a garota falou: Eu queria muito te conhecer, Marcos. Meus pais adotivos me contaram sobre você e tudo que você fez por mim quando me achou abandonada em um parque. Os olhos dele se arregalaram e sentiu uma pulsação correndo mais forte. Flor? É você? Nossa, eu pensei que nunca mais te veria. Ele falou com a voz cheia de emoção. Eu nunca parei de pensar em você. E nesse momento, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele ficou todo desconcertado e sua maior vontade era abraçar aquela linda moça por quem tinha um afeto de pai e filha, mas se conteve, mantendo sua compostura. No entanto, a garota também não sabia explicar, mas sentiu um amor vindo daquele senhor, algo que a fez se sentir confortável com ele. E ficou muito emocionada, com os olhos marejados. E como tem sido a sua vida? Perguntou Marcos, curioso. A jovem começou a contar que teve uma vida ótima, com muito amor e carinho por parte dos pais adotivos. Mas tudo mudou quando eles faleceram em um acidente de carro há pouco tempo, a deixando sozinha e com uma herança grandiosa. Flor se sentiu perdida, sem saber o que fazer com toda aquela fortuna. Mas algo dentro dela sempre a fez lembrar do policial que a salvou anos atrás. Ela queria conhecer Marcos, agradecê-lo pessoalmente e recompensá-lo por isso. Mas o homem, gentil e honesto como era, disse: De maneira nenhuma. Florzinha, quer dizer, me desculpe, é que eu te amava assim quando você era bebezinha. Ela riu e se sentiu muito acolhida por ele naquele instante. Então ele continuou: Eu não posso aceitar nada, não é? Eu não fiz aquilo por dinheiro ou por nenhum outro motivo. Eu te salvei porque eu sou um policial e era meu dever. Mas eu confesso que
que eu sempre pensei como seria se eu tivesse te criado." A garota ficou feliz com essa revelação e assim eles conversaram por horas. Então a jovem disse que queria muito encontrá-lo para descobrir sua verdadeira história. E ele, que agora era um investigador de sucesso, se prontificou instantaneamente. Então chamou uma equipe e começaram a investigar o passado daquela moça. Não foi fácil, pois como haviam se passado 23 anos, seria quase impossível descobrir informações que levassem aos pais biológicos da moça. Mas Marcos estava determinado a dar paz àquela jovem. Após 2 meses de investigação minuciosas e intensas, as primeiras pistas começaram a aparecer. Os policiais descobriram que uma mulher grávida havia sido sequestrada em Belo Horizonte alguns meses antes de Marcos encontrar a pequena Flor no parque. Mantiveram-na em cativeiro, achando que ela era a esposa de um milionário da capital. Ela acabou tendo o bebê ali em condições precárias, e quando os traficantes perceberam que haviam se enganado, pois se tratava apenas de uma mulher qualquer, eles a deixaram à beira da morte próximo ao rio que passava pelo parque e abandonaram a bebê naquela lata de lixo. Quem encontrou a moça foi uma senhorinha que cuidou dela, mas acabou falecendo anos depois. Porém, seu filho, que na época era pequeno, ficou aos cuidados daquela jovem mulher e agora, sabendo das investigações, procurou por Marcos e contou tudo. O senhor e sua equipe conseguiram a localização da mãe biológica de Flor, que ainda estava viva. A emoção de mãe e filha se encontrando pela primeira vez depois de tanto tempo foi indescritível. Para o investigador, aquele era o verdadeiro propósito de sua vida: salvar e ajudar as pessoas. Mas algo que ninguém, absolutamente ninguém esperava, aconteceu. Depois de algum tempo, o senhor acabou se aproximando mais de Ruth, a mãe de Flor, que agora tinha 53 anos, e os dois se apaixonaram. Além disso, ele e a garota tinham desenvolvido um relacionamento quase que de pai e filha, e ele não conseguia mais ver sua vida sem ela. E como o destino é realmente cheio de surpresas, Ruth e Marcos se casaram 2 anos depois, e agora, finalmente, o senhor tinha a família que sempre sonhou. E assim, aquele homem cuja vida havia sido dedicada a servir e proteger o próximo, agora encontrou um novo propósito em sua vida: ser pai de uma moça adorável e maravilhosa como sua Florzinha. Jovem mulher entra em trabalho de parto em pleno voo. Quando o piloto do avião sai de sua cabine para dar os parabéns pelo nascimento da criança, a mulher não contém a emoção ao descobrir quem ele era. Gwen estava sentada em uma das poltronas do aeroporto, em meio a uma atmosfera agitada. Pessoas de todos os cantos se moviam ao seu redor, carregando malas, conversando animadamente ou olhando os painéis de voo com expectativa. Era um dia ensolarado e luminoso, e o entusiasmo daquele ambiente de viagens preenchia o ar. Ela estava ali, ansiosamente aguardando o embarque para Londres, seu destino tão esperado. A jovem, com o livro nas mãos, tentava absorver as últimas páginas enquanto saboreava um chá quente. No entanto, sua mente ocasionalmente vagava para o milagre que estava prestes a acontecer em sua vida, quando sentia um chutezinho vindo de sua barriga. Ah, acordou, meu amor. Ela colocou seu livro sobre a mesa e acariciou seu ventre. Te achei tão quietinho hoje. Deve estar confortável aí dentro, né? Gwen estava grávida, já com 8 meses e meio de gestação. E mesmo enfrentando uma série de desafios, como a reta final de sua faculdade de arquitetura na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, ela estava determinada a visitar sua família cruzando o mundo. E claro, para que seu bebê pudesse conhecer seus parentes e criar vínculos. A jovem de 27 anos, que enfrentou grande parte da gravidez sozinha, exibia uma força de vontade surpreendente. Seu passado estava repleto de adversidades. Seus estudos, trabalho, sua futura carreira e agora seu compromisso em ser mãe solo. Porém, se recusava a se deixar abalar. Era uma verdadeira guerreira, decidida a superar os obstáculos que se apresentassem.
Entretanto, mesmo sempre tentando se manter positiva quanto ao que esperaria no futuro, a preocupação invadia sua mente, como as ondas do mar batendo contra as pedras da costa. A moça pensava nas responsabilidades que teria após o nascimento de seu bebê, como equilibrar a maternidade com sua carreira acadêmica e profissional. Como eu vou conciliar tudo isso, meu Deus? Questionava a si mesma, enquanto suas mãos acariciavam gentilmente sua barriga protuberante. Os dias que antecediam aquele nascimento estavam repletos de dúvidas, de medos, embora também de esperança e determinação. Gwen sentia uma força interior que parecia ser tão necessária para enfrentar essa nova etapa de sua vida. Mas ela tinha seus medos. Vai ser tudo muito difícil. Se pelo menos você tivesse aqui, pensou olhando para o nada. De repente, uma voz no alto-falante do aeroporto anunciou o embarque do voo 0494 para Londres. A jovem estudante de arquitetura reuniu suas coisas com um pouco de esforço. Afinal, sua barriga pesava mais que suas malas. E iniciou a jornada para o portão de embarque, caminhando lentamente, contemplando o movimento de pessoas ao redor e observando os aviões no pátio. Em um momento, um olhar mais atento para uma das aeronaves evocou uma memória que a fez perder-se em pensamentos. Onde você está? O que aconteceu com você? Sussurrou bem baixinho ela, recordando o dia em que conheceu Zack, o amor de sua vida. Gwen então adentrou o avião, preparada para a longa viagem de aproximadamente 7 horas e meia até a terra britânica. Enquanto se acomodava em seu assento, ajeitando as pequenas coisas que previa que precisaria durante o voo, as aeromoças começaram a demonstrar os procedimentos de segurança de praxe. Assim, com a aeronave devidamente preparada para decolar, o piloto dirigiu-se aos passageiros com uma mensagem de boas-vindas pelo alto-falante. Senhoras e senhores, aqui é o piloto do voo 0494. Estamos iniciando nossa jornada. E se tudo correr bem, e vai correr, chegaremos a Londres à noite sãos e salvos. A mensagem do homem continuou, falando sobre as condições climáticas e desejando a todos uma ótima viagem. Só que algo naquela voz soou estranhamente familiar para a jovem grávida, provocando uma sensação que a transportou a lembranças antigas. A voz daquele piloto lembrou vagamente da pessoa que Gwen um dia gostaria que estivesse ao seu lado. E isso era bem doloroso para ela, pois Zack, o amor de sua vida, havia desaparecido de uma forma misteriosa e angustiante. Nunca mais achei você. Você simplesmente sumiu. Ela murmurou para si mesma em seu íntimo, enquanto o avião ganhava os céus. À medida que a viagem prosseguia, as aeromoças começaram a servir comida, bebidas e cafés. A estudante universitária optou por uma xícara de chá, na esperança de relaxar durante as primeiras horas de voo. Ela retomou a leitura de seu livro e de tempos em tempos conversava com sua companheira de assento, Lisa, que depois descobriu ser uma estudante de medicina na mesma faculdade de Princeton. Ah, que legal! Eu faço arquitetura. Gwen comentou com um sorriso ao perceber a coincidência. As duas amigavelmente falavam sobre o bebê da jovem, o enxoval e outros tópicos relacionados à maternidade. E você está animada? Lisa perguntou. Ser mãe é algo mágico. Sim, meu filho é minha vida e ele nem nasceu. É estranho como amamos alguém que ainda está aqui dentro. Ela respondeu. E o voo foi seguindo. Entretanto, após algumas horas de viagem, a jovem já estava exausta e tentou tirar um cochilo quando um sonho perturbador a envolveu. Era como um pesadelo repleto de flashes confusos e elementos desconexos. Era como se sentisse algo quente escorrendo por suas pernas, como se estivesse jorrando. Ela gritava e tentava sair daquele lugar. Porém, o rosto de Zack apareceu dizendo: É agora, Gwen! É agora! Ela estava apavorada, mas antes que pudesse entender o que estava ocorrendo, acordou abruptamente.
A moça abriu os olhos e encontrou Lisa gritando: "É agora, Gwen! É agora!" A olhando com um semblante preocupado. "Sua bolsa estourou, Gwen! Seu bebê vai nascer agora!" A estudante de arquitetura mal teve tempo de absorver aquela informação quando olhou para baixo e viu suas pernas encharcadas. Imediatamente começou a sentir contrações dolorosas. "Ah, não! Não! Ele não pode nascer agora! Aqui não!" A jovem gritava enquanto as ondas de dor percorriam seu corpo. Lisa tentou acalmá-la. No entanto, a situação aterrorizante no avião estava prestes a desencadear um tumulto. A estudante de medicina chamou as aeromoças, que começaram a organizar rapidamente os materiais que tinham disponíveis na cozinha e auxiliar no atendimento à grávida. "Ela está em trabalho de parto. Por favor, me ajudem a preparar os suprimentos. Preciso de algo para estancar a bolsa agora." A moça instruiu, utilizando seus conhecimentos médicos para orientar a equipe de bordo. "Lisa, meu bebê não pode nascer aqui. Eu preciso aguentar!" Berrava a pobre mulher, preocupada com a saúde de seu filho. "Eu preciso aguentar até chegar ao hospital." Gwen estava preocupada com a saúde de seu bebê, gritando sua angústia enquanto as contrações continuavam. Entretanto, a jovem médica explicou que a criança provavelmente nasceria ali mesmo, dentro do avião, pois ainda faltavam cerca de 3 horas para o pouso. Com as comissárias de bordo em ação, a aeronave tornou-se um cenário de caos e tensão. Elas corriam de um lado para o outro, procurando suprimentos para criar um ambiente adequado para o nascimento do bebê. Já a pobre moça, ali em um trabalho de parto inesperado, se sentia sozinha, assustada, apavorada por estar no centro daquele frenesi. Passageiros ao redor estavam encabulados, observando, sem acreditar que estavam prestes a testemunhar a chegada ao mundo de um ser humaninho em pleno voo. Os murmúrios e comentários dos presentes ecoavam, expressando o choque coletivo da situação. "Eu nunca pensei que algo assim pudesse acontecer durante um voo comercial. Não imaginava que veria algo assim em minha vida", sussurravam uns aos outros. Gwen sentia uma mistura de emoções avassaladoras. Seu coração estava dividido entre a alegria que sentia por seu filho estar prestes a nascer e a tristeza por estar em circunstâncias tão inesperadas. Era um turbilhão de sentimentos conflitantes. O avião estava em uma parte do mapa onde a internet não estava disponível, então a jovem não conseguia nem comunicar sua situação para sua família. Ela se sentia completamente sozinha, exceto pela presença reconfortante de Lisa. "Calma, Gwen, vai ficar tudo bem", a moça repetia, tentando transmitir coragem. As comissárias continuavam a trazer toalhas, instrumentos e outras coisas que poderiam ser úteis no parto. A estudante de arquitetura sentia muita dor, mas não podia deixar o desespero tomar conta. Embora a dor a consumisse, ela se agarrou a cada pensamento e palavra de encorajamento. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto se lembrava do pai de seu filho, e nesse instante, a indignação se apossou de si. "Onde você está agora, Zack? Você deveria estar aqui. Prometeu que ficaríamos juntos e eu tô aqui sozinha." Ela gritou, não conseguindo conter a dor insuportável. A aspirante à médica segurava sua mão, dando-lhe força e falava: "Vamos, Gwen, você consegue! Estamos quase lá!" Gwen fez todo o esforço que pôde, sentindo como se seus ossos fossem se partir, como se todo o seu ser estivesse sendo despedaçado. E então, após o que pareceu uma eternidade de agonia, ela ouviu o chorinho do bebê. A sensação de alívio e felicidade a inundou. Lisa, comovida, pois aquele foi seu primeiro parto também, pegou o bebê com cuidado, o enrolou em várias toalhas e entregou-o nos braços da jovem mãe. Os aplausos irromperam e os passageiros emocionados se levantaram. Alguns olhavam com lágrimas nos olhos. "Parabéns, querida, que essa criança seja muito abençoada", desejavam os presentes. Toda a dor que aquela jovem mãe havia sentido desapareceu,
substituída pelo amor incondicional que tinha por seu filhinho. Enquanto olhava para o recém-nascido em seus braços, lágrimas de felicidade rolavam pelo seu rosto. "Meu amor", sussurrou com gratidão nos olhos, perdendo-se naquele rostinho pequeno e inocente. No entanto, a história de Gwen estava longe de acabar, pois o que o destino lhe reservava era algo que ninguém poderia prever. Então, assim que as comissárias ajudaram a nova mãe e a estudante de medicina a limpar toda a bagunça que o parto tinha causado, o bebê foi limpo lá na cozinha, meio que um banhozinho improvisado, e mais uma vez enrolado em toalhas, já que Gwen não tinha trazido roupinhas para ele. Com a situação mais controlada, as duas mulheres retornaram aos seus lugares na classe econômica. Só que algum tempo depois, as comissárias anunciaram que tinham conseguido 2 vagas na primeira classe para garantir o conforto da mãe e seu bebê durante o restante da viagem. Lisa iria também para auxiliar se ela precisasse de orientação médica. Ambas se acomodaram na primeira classe, onde teriam mais espaço e privacidade. O bebê parecia calmo e tranquilo, apesar das circunstâncias extraordinárias de seu nascimento. No entanto, a reviravolta na história ocorreu quando o próprio piloto do avião, chamado pelas aeromoças, veio cumprimentar a jovem mãe e parabenizá-la. Ao colocar seus olhos na moça, o piloto ficou paralisado, como se tivesse visto um fantasma. "Gwen?" indagou ele com voz incrédula, se aproximando lentamente. Ela o encarou por um momento, e um sorriso tímido apareceu em seu rosto. "Zack, é você mesmo?" sussurrou baixinho, como se não pudesse acreditar no que via. Diante dela estava o pai de seu recém-nascido, Zack, com quem ela havia perdido contato por quase 9 meses, durante todo o período de sua gravidez. A explicação de como tudo ocorreu estava ligada a uma noite especial na faculdade de Princeton. Durante uma festa, a jovem estudante conheceu o rapaz, um homem de 33 anos que trabalhava em uma companhia aérea, embora ele não tivesse especificado qual. A noite que passaram juntos foi mágica, cheia de conversas profundas sobre suas vidas, planos e sonhos. Eles descobriram que tinham muito em comum e uma conexão emocional forte começou a aflorar ali mesmo. Poderia ser considerado um caso de amor à primeira vista. Ambos trocaram contatos e prometeram se ver novamente, pois entenderam que tinham potencial para um relacionamento significativo. Só que o destino pregou uma peça cruel quando Zack foi assaltado no dia seguinte e teve seu celular roubado. Isso o impediu de entrar em contato com Gwen. Ela ficou esperando uma mensagem que nunca chegou e, eventualmente, acreditou que aquela noite especial tinha sido apenas um casinho passageiro qualquer para o rapaz. Quando a estudante descobriu que estava grávida, sua surpresa e desespero foram indescritíveis. Seu sonho de ser mãe e de formar uma família se tornou uma realidade inesperada com um homem que ela achava não se importar com ela. Sentia-se sozinha, perdida e angustiada com a situação. Ela passou a gestação inteira enfrentando a incerteza do futuro, sem saber que o pai de seu filho estava fazendo tudo o que podia para procurá-la. Isso porque ele voltou à universidade diversas vezes tentando encontrá-la. Porém, como não tinha informações suficientes sobre ela, seu sobrenome, por exemplo, ficou impossível localizá-la. Entretanto, uma surpresa inimaginável estava reservada para os dois. E naquele voo, no momento mais delicado e extraordinário do mundo, o nascimento do filhinho deles, os dois apaixonados se encontraram novamente. Os olhos arregalados do piloto expressavam a incredulidade de ver que a mulher pela qual havia procurado intensamente estava bem ali diante dele. O homem olhou para o bebê, já suspeitando da resposta, e gaguejou. Este é... Gwen simplesmente assentiu com a cabeça, com lágrimas nos olhos. Com essa revelação, uma nova realidade se desenhou no destino deles, e nenhum tinha a menor ideia de como seria o futuro agora. Lisa, compreendendo a importância da conversa que estava prestes a acontecer, saiu discretamente, deixando os dois a sós.
Zack se aproximou da amada e se sentou ao seu lado. Ele é lindo. O piloto sussurrou enquanto acariciava a bochechinha do menino. As emoções que sentiu ao ver seu filho eram quase avassaladoras, pois em questão de segundos ele havia descoberto que agora era pai. Olhando para a jovem com os olhos marejados e emocionados, o homem pediu desculpas sinceras pelo tempo que passou longe, imaginando o quão difícil tinha sido para ela enfrentar uma gravidez completamente sozinha. Gwen, eu te procurei várias vezes, mas As palavras queriam fugir dele naquele momento, e as lágrimas já escorriam por seu rosto. Eu jamais teria te deixado sozinha numa situação como essa. Eu espero que não pense que eu sou esse tipo de pessoa. Gwen ficou atônita, olhando aquele rosto que havia amado profundamente 9 meses atrás, e que depois acreditou ser apenas um cretino que a abandonou. Ela mal podia crer que ele estava ali, diante dela, e que ele era a mesma pessoa por quem se apaixonou antes. O piloto continuou falando, implorando por seu perdão e explicando que tentou diversas vezes encontrá-la, mas sem sucesso. A surpresa de seu encontro nas alturas do voo tinha sido um choque para ambos. Assim, ao pousarem, a primeira providência foi levar Gwen para o hospital e seu filho para receber os primeiros cuidados médicos após o nascimento. A família da moça, preocupada e ansiosa, foi prontamente avisada e chegou ao hospital em questão de minutos. Minha filha! Onde está minha filha? A mãe de Gwen estava em estado de desespero, ansiosa por reencontrar a estudante de arquitetura. Zack estava igualmente angustiado também, sentindo-se incapaz de deixar a mulher de sua vida sozinha naquele momento. Sabia que tinham muito a esclarecer e conversar. E assim foi. Nos primeiros dias após o nascimento, a viagem tomou um rumo completamente diferente do esperado. Gwen precisou de repouso e cuidados médicos. Zack tirou uma licença temporária para estar ao lado dela e do recém-nascido. Durante esse período, ambos conversaram sobre o passado, esclareceram mal-entendidos e se reconectaram. O amor que sentiam um pelo outro era poderoso e transcendental, algo que só acontece nos filmes. Esse amor não era do tipo que podia ser simplesmente jogado fora. Era um amor pelo qual valia a pena lutar. E eles estavam determinados a fazê-lo. Após várias semanas em Londres, Gwen e Zack decidiram reatar o relacionamento. Estavam dispostos a embarcar em uma jornada de recomeço, não apenas por causa de seu bebê, mas porque a vida havia lhes proporcionado uma segunda chance para algo que acreditavam profundamente. Com uma base sólida de amor e compromisso, estavam prontos para enfrentar todos os desafios que viessem pela frente. O retorno aos Estados Unidos não foi isento de dificuldades. A estudante universitária ainda estava concluindo sua graduação em arquitetura, enquanto Zack, como piloto, frequentemente enfrentava longos períodos de viagem. Porém, mantiveram a chama viva, encontrando força e apoio mútuo para superar as adversidades que a vida lhes impôs. Dessa maneira, os anos se passaram. Gwen se formou e eles finalmente construíram sua própria casa. A família cresceu e seu filhinho foi criado com todo o amor e carinho que merecia. E sempre que contavam sua história, a maneira como se conheceram e se reencontraram em um voo após um parto inesperado se tornou uma lição de amor verdadeiro, mostrando que o destino tem um jeito misterioso de unir almas afins, mesmo que inicialmente sejam desconhecidos em meio a uma multidão. Morador de rua de bom coração dá seu único pedaço de panetone que tinha conseguido após muita procura para um senhor que não sabia nem o seu nome, na noite de Natal, e passa fome. Quando o idoso recupera a memória e revela sua identidade, a vida do sem-teto caridoso muda para sempre. Roger, um morador de rua solitário, caminhava pelas movimentadas avenidas de sua cidade na véspera de Natal. O cenário ao seu redor irradiava agitação e animação, enquanto as pessoas se apressavam de um lado para o outro,
muitas delas desfrutando a companhia de suas famílias em parques e cafés aconchegantes. No entanto, para o pobre homem, aquele dia não tinha a mesma atmosfera festiva. Enquanto observava a multidão, era como se ele fosse invisível, uma sombra esquecida pela sociedade. Seu único desejo no momento era encontrar algo para saciar sua fome infernal. Com um suspiro, o sem-teto sussurrou para si mesmo: será que eu vou conseguir alguma coisa para comer hoje? Eu espero que sim. Pelo menos no Natal. À medida que o dia se transformava em tarde, Roger testemunhava famílias completas tomando café em padarias pitorescas ou desfrutando de piqueniques alegres nos parques. Ele contemplava sua própria vida e se perguntava onde as coisas haviam dado errado, levando-o a essa situação desoladora. Por que, Deus? Por quê? Era para minha vida ser tão ruim assim? Todo mundo feliz, todo mundo cheio de alegria, principalmente nessas datas tipo o Natal, e eu aqui, sozinho. Os pensamentos tumultuavam sua mente e o rapaz continuava com o estômago roncando e perambulando pelas ruas. Ele se aproximava das portas dos estabelecimentos buscando uma refeição quente ou um simples pedaço de pão. Porém, sua aparência desgrenhada e desgastada não era bem recebida. As pessoas simplesmente o ignoravam ou rejeitavam, como se fosse uma parte invisível da paisagem. Engraçado, nem no Natal, onde o tal do amor ao próximo deveria existir, esse povo não tem. Pensava o necessitado, frustrado por conta de sua fome que consumia seu ser. Roger, infelizmente, estava acostumado com essa rejeição. Ele sobreviveu nas ruas por muito tempo e conhecia a dura realidade da vida de um sem-teto. Enquanto observava as luzes natalinas e as decorações que enchiam a cidade, o homem não podia evitar sentir um vazio profundo. Todos se encontravam imersos no espírito do Natal, com luzes cintilantes, músicas alegres e famílias unidas. Mas para ele, essa data era apenas um lembrete doloroso de sua solidão. E assim, o dia foi passando. Quando chegou por volta das 8 da noite, o rapaz sentia a fome corroer seu estômago. Um incômodo que parecia que o levaria embora ali mesmo. Por mais que tentasse, ele não conseguia encontrar nada para comer. O homem mexia e mexia nas lixeiras, porém nada que prestasse aparecia. Até que sua sorte mudou. Naquela noite, quando finalmente conseguiu um pedaço de panetone jogado, ainda dentro da caixa, em uma lata de lixo. Oh Deus, obrigado, finalmente. Ele sorriu e agradeceu aos céus, como se fosse um banquete. Era apenas um pequeno pedaço, mas era tudo o que o morador de rua precisava naquele momento. Roger se sentou em um banco da praça, observando as luzes de Natal cintilando ao seu redor e, pela primeira vez naquele dia, poderia se sentir parte da celebração natalina. Contudo, antes mesmo de dar a primeira mordida em seu panetone, algo lhe chamou a atenção. Ele viu um homem um pouco mais velho se aproximando. Era um senhor de cerca de 62 anos, que estava claramente desorientado e perdido, com seus olhos refletindo confusão e incerteza. O sem-teto ficou ali observando o homem com atenção, notando a expressão de medo, de receio que envolvia sua presença. O senhorzinho estava com trajes sujos e esfarrapados, tudo rasgado, e seus olhos transmitiam uma tristeza sem igual, um olhar perdido. Na movimentada praça, as pessoas iam e vinham, cada uma absorta em suas próprias preocupações, mesmo sendo Natal, tendo de ajudar as pessoas. Ignoravam completamente o senhor maltrapilho, ou pior ainda, empurravam-o e xingavam-o. Sai daqui, seu mendigo imundo! Eles gritavam e jogavam o velho no chão. Roger ficou profundamente incomodado com aquela cena e foi lá ajudar o pobre homem. Se aproximou e estendeu a mão perguntando com gentileza: o senhor precisa de ajuda? O senhorzinho, surpreso com a oferta do morador de rua,
olhou para o rapaz e sorriu levemente, como se um raio de esperança tivesse encontrado seu coração. Eu acho que sim, respondeu ele com incerteza e meio constrangido. E de onde o senhor é? O sem-teto questionou, enquanto ajudava o homem a se levantar. Só que a resposta que ele obteve o deixou perplexo. Então, bem, eu não sei. O velho explicou que não conseguia se lembrar de sua origem, de como havia chegado ali ou até mesmo de seu próprio nome. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, meu jovem. Eu tô com medo. Deus, eu tô com medo, meu Deus. O que está acontecendo? O senhorzinho colocou as mãos no rosto e elas estavam trêmulas. Roger, com empatia, tentou acalmar o homem, dizendo que estava tudo bem, que iriam conseguir descobrir. Embora a confusão estivesse estampada em seu rosto, o morador de rua queria que o senhor não se desesperasse, mas ele mesmo ficou intrigado com a situação. Venha, sente aqui um momento, sugeriu o rapaz. Eles se sentaram em um banco de praça e o necessitado continuou a questioná-lo sobre sua memória, tentando entender a extensão de sua condição. Já que não sabe o seu nome, como eu posso te chamar então? Vamos decidir um nome para você, o que acha? Roger propôs gentilmente, vendo que o senhor estava realmente sem identificação. Então, depois de um breve momento de reflexão, o velhinho sorriu e respondeu. Eu sempre achei o nome Kevin muito bonito. Pode me chamar de Kevin, tá bom? Ótimo. Eu vou te chamar de seu Kevin. Contudo, nesse momento o estômago do senhorzinho começou a roncar alto, evidenciando sua fome. Roger não conseguia evitar sentir pena dele, que claramente precisava de comida. Por isso estendeu sua mão, lhe entregando seu único pedaço de panetone, que lutou tanto para encontrar durante todo aquele dia. Tome, seu Kevin. Não é muito, mas vai ajudar, disse o morador de rua amavelmente. Mas você não tem outro. Esse é o seu único pedaço. Ele percebeu e não quis aceitar. Porém, o rapaz conseguiu tocar seu coração quando respondeu. Bem, claramente é a sua primeira vez aqui nas ruas. Você precisa mais disso do que eu. O velho ficou emocionado. Ele pegou o pedaço e partiu no meio. Você tem bom coração, meu jovem. Tome, pelo menos coma a metade, vamos dividir. Dessa maneira, os dois homens compartilharam o panetone e, para eles, foi como se fosse a sua ceia de Natal. A conexão entre o morador de rua e um senhor desmemoriado começou a se formar naquela noite especial. Quando deu meia-noite, o céu se encheu de fogos de artifício, iluminando a escuridão e preenchendo o ar com lindos brilhos festivos. E ali eles permaneceram desejando Feliz Natal um ao outro e conversando. Um tempo depois, Roger explicou que era melhor que os dois fossem para o beco antes que esfriasse. Seu Kevin concordou, pois realmente suas roupas estavam começando a não lhe aquecer mais. Ambos se dirigiram ao que o morador de rua chamava de lar. Era um beco frio e escuro, esquecido pelo mundo. Mas aquele lugar modesto era onde o pobre rapaz morava já fazia anos. O senhor, com olhos surpresos, observou a cena perplexo, enquanto caminhavam se aproximando da casa do jovem. Era uma espécie de barraca improvisada feita com chapas de madeira e papelão. Dentro, uma cama rudimentar, coberta com farrapos que serviam como cobertores, estava no canto. Algumas tralhas estavam espalhadas, porém eram os pertences preciosos de Roger. O sem-teto, mostrando uma gentileza que tocou o coração do velhinho, disse: Bom, seu Kevin, eu sei que não é muito, mas pode ir dormir na minha cama. Pelo menos não vai pegar friagem direto do chão. Sugeriu o rapaz que o homem deitasse na caminha de farrapos, enquanto ele próprio passaria a noite sentado, coberto apenas com as roupas do corpo. O senhor não podia acreditar na bondade do coração daquele jovem necessitado. Estava profundamente grato pela hospitalidade. Obrigado, Roger. Muito obrigado mesmo.
Os dois conversaram um pouco mais, com o morador de rua fazendo perguntas sobre como seu Kevin havia parado nas ruas, mas o senhor tentava e tentava se lembrar, sem sucesso, obviamente. Sua memória estava em branco e a frustração o consumia. Então, a madrugada caiu e o cansaço finalmente os venceu. Eles se acomodaram para dormir, cada um em seu lugar improvisado. Entretanto, no meio da noite, seu Kevin teve um sonho agitado. Era como se fosse uma série de flashes, imagens desconexas que vinham e se dissipavam, impossíveis de serem compreendidas. Ele viu um helicóptero pairando sobre uma deslumbrante floresta verde, com vistas de tirar o fôlego. As águas de um rio cintilavam à luz do sol e as árvores ondulavam suavemente ao vento. Então, uma explosão abrupta interrompeu a serenidade, abalando o cenário tão bonito. Não, não, não! O senhorzinho acordou em sobressalto, gritando com a imagem da explosão ainda ecoando em sua mente. Roger percebeu o desespero nos olhos do senhor e imediatamente o ajudou a acalmar os ânimos. Colocou uma mão gentil no ombro dele, tentando fazê-lo se sentir acolhido e seguro. Eu entendo, seu Kevin, eu entendo, disse o morador de rua suavemente. A primeira noite nas ruas é sempre a mais difícil. Com essas palavras, os dois compartilharam um momento de compreensão e empatia, encontrando algum conforto nas profundezas daquela noite fria e escura de Natal. Naquele beco esquecido pelo mundo, eles encontraram companhia um no outro, que poderia pelo menos por um instante transcender as adversidades da vida nas ruas. Então, chegou o dia seguinte. Após acordarem, ambos estavam famintos. Roger ajudou seu Kevin a ajeitar suas roupas e a amizade entre os dois estava crescendo a cada momento. O senhorzinho olhou para o rapaz com gratidão e disse: Muito obrigado por tudo, meu jovem. Eu não consigo nem me lembrar da última vez que alguém fez algo assim por mim. Isso porque o senhor não se lembra de nada, né, seu Kevin? Brincou o sem-teto e ambos riram como se fossem velhos amigos. Em seguida, saíram à procura da comida, uma rotina que o velho precisaria se acostumar a enfrentar diariamente a partir daquele momento como um oficial sem-teto. Roger explicou seu método, apontando para as lojas e estabelecimentos locais. Bom, primeiro a gente vai nas lojas, porque às vezes eles nos dão as sobras. Para o café da manhã e da tarde, as padarias e cafés são as melhores opções. Na hora do almoço e do jantar, são os restaurantes. E se nada disso funcionar, tentamos conseguir dinheiro para comprar alguma coisa. O homem estava atento, absorvendo todas as informações sobre sua nova vida nas ruas. Estava disposto a aprender, adaptar-se e a sobreviver ao lado do seu novo amigo. E o rapaz continuou. E se ainda, depois de pedir dinheiro, a gente não conseguir nada? Bem, só aí procuramos nas lixeiras. Mas essa é uma opção apenas em último caso, seu Kevin, porque ficar doente não é uma escolha para nós, certo? Não dá para comer qualquer coisa do lixo, a não ser que seja absolutamente necessário. Sim, concordou o velho, tentando aprender com o sem-teto. Eles seguiram o método de Roger, indo de loja em loja, pedindo restos de comida. O espírito natalino pairava no ar e eles até conseguiram algumas migalhas, mas nada que pudesse saciar a fome crescente. Seu Kevin começou a ficar desanimado, mas o jovem o tranquilizou. Calma, é assim mesmo. Nem sempre eles nos dão grandes coisas, mas não podemos desistir. Continuaram a percorrer as ruas, pedindo ajuda e buscando qualquer fonte de alimento, até que entraram em um café. E era ali que a história daqueles dois amigos improváveis tomaria uma reviravolta do destino completamente impensável. Enquanto estavam esperando para falarem com algum funcionário, a televisão transmitia uma notícia que mudaria tudo. A reportagem mostrava a foto de quem? Isso mesmo, do seu Kevin. E tinha como manchete: empresário dono da LaFontaine Industries está desaparecido após acidente em seu helicóptero particular. Roger arregalou os olhos ao ver o rosto do velhinho na TV. Nem mesmo o senhor conseguia acreditar no que estava vendo. Uma sensação de choque e confusão tomou conta dos dois. Olha, seu Kevin, é você. Quer dizer, seu nome é Trevor LaFontaine.
disse o morador de rua, espantado. O senhorzinho, aos poucos, foi recobrando a consciência e tudo começou a se encaixar em sua mente. Trevor LaFontaine. Ele sussurrou, ainda meio sem reação. E como num raio, tudo fez sentido. Ele era o dono das renomadas indústrias de automóveis LaFontaine. O homem explicou ao morador de rua seu sonho na noite anterior. Não era um sonho, e sim uma lembrança. Era a lembrança de seu helicóptero explodindo, momento daquele trágico acidente. Seu Trevor revelou que estava fazendo um passeio de helicóptero com seu piloto particular, sobrevoando uma bela floresta nas proximidades. No entanto, em um momento fatídico, houve uma explosão na hélice e a aeronave começou a perder altitude. A queda resultou na perda de sua memória. O piloto não sobreviveu, mas o milionário, por um golpe de sorte, conseguiu escapar da aeronave em chamas e vagou desorientado até chegar à cidade onde encontrou Roger naquela noite de véspera de Natal. Aliás, só por curiosidade, a escolha de ser chamado de seu Kevin estava ligada ao desejo não realizado de sua falecida esposa de ter um filho com esse nome. Ela havia morrido antes que esse sonho pudesse se concretizar, deixando o homem sozinho para administrar seu império e sua fortuna. Ao longo de sua vida, ele sempre se sentiu solitário e infeliz. Agora, com sua memória recuperada, seu Trevor sabia que precisava voltar à sua cidade e revelar que estava vivo. Ele pediu ao dono do café para usar o telefone e ligou para o seu motorista particular, instruindo-o a buscá-lo naquela cidade. Quando encerrou a ligação, Roger ainda estava chocado com a reviravolta dos acontecimentos. O morador de rua estava com uma cara de tristeza sem igual, coitado, como se percebesse que ficaria sozinho novamente, agora que o senhorzinho iria voltar para a sua antiga vida. Bem, eu acho que é aqui que nos despedimos, né? Seu Trevor, disse o sem-teto, se segurando para não chorar. Seus olhos estavam repletos de emoção. Mesmo que tivessem passado apenas uns dias juntos, naquela noite de Natal, o jovem de apenas 30 anos havia desenvolvido um afeto profundo pelo homem. Roger vivia nas ruas há 5 anos, e esse curto período ao lado de seu Trevor representou a companhia mais significativa que ele experimentou em muito tempo. Fazia 5 anos desde seu último abraço, 5 anos desde que teve a presença de alguém em sua vida, 5 anos desde que chamou alguém de amigo. Não que ele desejasse aquela vida miserável de sem-teto para o senhor, mas, por um breve momento, o rapaz não se sentiu tão sozinho. No entanto, o que o milionário proferiu deixou aquele morador de rua ainda mais perplexo. Meu jovem, eu gostaria que você viesse comigo. Roger ficou emocionado e não conseguiu se conter. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos e do senhorzinho também. Era como se o destino tivesse unido essas duas almas naquele Natal. O empresário descreveu como, a noite passada, com o jovem na praça e naquele beco onde ele chamava de lar, o fez se sentir acolhido, mais do que jamais se sentiu em diversos outros lugares. Era algo que ele ansiava há muito tempo. Roger, meu rapaz, o que você fez por mim não tem preço, não. Você foi como um filho que eu nunca tive, cuidando de mim quando eu mais precisava. Você trouxe calor e amor à minha noite de Natal, e eu nunca vou me esquecer disso. Os olhos do morador de rua estavam repletos de emoção, enquanto ele ouvia as palavras sinceras de seu Trevor. Para o jovem necessitado, ter alguém que o tratasse com tanto carinho e gentileza era um presente de Natal inestimável. Eu não quero nunca mais ficar longe de você. Então, por favor, venha comigo, pediu o senhor com os olhos brilhando. Os dois homens se abraçaram, selando o laço que haviam formado naquela noite mágica natalina. Trevor levou Roger para morar com ele em sua mansão. Queria retribuir o cuidado e generosidade que havia recebido. E assim a vida do rapaz mudou drasticamente. Ele não era mais um sem-teto lutando para sobreviver nas ruas frias da cidade. Agora trabalhava ao lado de Trevor em sua empresa e estudava finanças para ajudar a administrar os negócios. A relação de pai e filho entre os dois cresceu ainda mais forte com o tempo. Eventualmente, o senhorzinho oficialmente adotou Roger como seu filho.
Era um gesto que significava o mundo para o jovem que havia sido rejeitado por sua antiga família e estava perdido nas ruas. Ele agora tinha um lar e uma família que o amava incondicionalmente. Roger se casou alguns anos depois e teve vários filhos. E para o milionário, era como um sonho que se tornou realidade. Ele finalmente tinha uma grande família, com netos correndo por sua casa. Tudo o que sempre quis. O Natal se tornou uma data muito especial para pai e filho. Era uma época em que eles relembravam como se conheceram e agradeciam por terem encontrado um ao outro. A celebração do Natal se tornou uma tradição importante para a família e todos se reuniam para uma ceia farta e cheia de amor, com o prato principal sendo servido, é claro, um belo e apetitoso panetone. E se você gostou dessa história, com certeza a próxima que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, é claro, e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo grande e até o próximo vídeo.